Bora lá. Boa. Bom, vamos lá então. Aí o pessoal vai chegando, vai se ambientando, né? Pessoal, acho que aqui o papo é mais para vocês, assim, não sei se todo mundo já está acostumado, né, a mexer lá no ChatGPT e o que dá para fazer com ele, quais são as possibilidades, né? Acho que a ideia aqui é a gente tirar uns minutinhos, que nem a Ká falou lá no grupo, né, que a gente tem. Cara, vamos mexer um pouquinho, mandar uns prompts lá para ele, ver como ele se comporta. A gente tem brincado com ele bastante aí no último mês, particularmente. A gente já viu algumas coisas que ele funciona bem, outras que eles não funcionam. Eu não sei o quanto vocês estão acostumados com o conceito em si de uma IA generativa, né, que nem o ChatGPT e outras similares que tem por aí. Acho que a ideia aqui é compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu aí nessas últimas semanas. E, putz, o que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu tento mandar para vocês depois, ou buscar alguma referência, né? Acho que, felizmente, aqui, pelo menos pelo conceito do nosso negócio aqui na Botinics, a gente tem muito contato com IA, com essas coisas, então, eventualmente, eu consigo ajudar vocês com alguma dúvida, tá? Acho que, inicialmente, eu queria explicar para vocês por que a gente plugou lá no ChatGPT, né? O que a gente sentia falta, qual que era a dor, que eventualmente pode ser a dor de cada um de vocês aqui, no contexto de cada um das empresas que vocês estão, né? A gente, inicialmente, a gente é um bot para comunicação, né? E aí o que a gente fazia até janeiro de 2023 era exclusivamente treinar um modelo próprio, em que o colaborador, ele vai lá no nosso bot, ele fala, eu quero o Olerite, eu quero saber das minhas férias, quero saber onde que eu marco ponto, preciso de um reembolso, enfim, coisas que são muito específicas meio que do RH, né? Mesmo que hoje hajam mais de 200 intenções lá dentro, né? Se você tem cliente nosso que tem indústria, que o cara fala assim, eu quero saber quem que é o responsável pela câmera de segurança da unidade de Recife. Pô, você consegue treinar uma IA para fazer isso, para esse tipo de resposta, para esse tipo de prompt. Mas mesmo assim, ela é muito específica, né? Então, tudo que a gente fazia até hoje, nos últimos anos, ele era sempre um modelo voltado para necessidades colaborador RH, e só isso, né? Quando a gente viu o que o ChatGPT fazia, que no fundo, só dando um contexto um pouco mais amplo, né, do que esse pessoal tem feito, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela treina vários modelos de linguagem natural, né? Linguagem natural nada mais é do que você falar alguma coisa para a máquina fazer um cálculo ali, que é basicamente estatístico, né, alguma coisa de álgebra linear ali por trás disso, em que ele fala assim, olha, essas palavras aqui, dado a base de treino que eu tenho, eu posso cuspir essas outras palavras aqui, né? E aí, para quem nunca teve contato, você vai ver que é um pouco impressionante às vezes, né? Mas não se iludam, né? Aquilo é uma matemática lendo cada letra que você põe ali numa sequência, para ela, frio e seco é cuspir algumas outras letras baseado no treino que ela teve, né? E aí, cuidado com o que vocês leem por aí, né? Esses dias teve notícia que a IA de não sei qual empresa falou, gostaria de ser um humano, né? E não quer dizer que ela tem sentimentos ou que ela gostaria de fato de ser humana, quer dizer que treinaram ela numa base que com aquele conjunto de letras ela cuspiu esse conjunto de letras que era o ser humano, né? Então, muito cuidado com o que vocês vão ver, independente do modelo. ChatGPT, o Bard do Google que vai chegar e todos os outros que vão chegar aí daqui a pouco, sempre tenham a clareza de que, dependendo do que você pergunta, ele pode responder coisas diferentes e ele vai responder baseado no que você treinou ele, né? E aí, nisso tem vantagens e desvantagens, né? O modelo próprio como o nosso, por exemplo, ele é mais limitado, só que você põe informações específicas cliente a cliente. Horas extras para uma empresa é uma coisa, para outra empresa é outra coisa. Então, você treina isso cliente a cliente. Num ChatGPT, quando ele busca no Google, na internet, até 2021, né, que ele busca essa base, ele vai buscar o que está se falando por aí. E aí vai depender de como você treinou e da base que ele está acessando, tá? Então, acho que, assim, o grande ganho do que a gente viu e por que a gente quis plugar nele é porque você começa a dar acesso a outras áreas e a outros tipos de problema. Antes, com o meu bot, você só podia falar assim, quero saber salário. Agora, o cara do marketing pode vir e falar assim, me dá 5 ideias de posts para rede social que eu preciso fazer essa semana. E aí o bot, ele consegue dar essa informação. Então, no fundo, por que a gente plugou lá e acho que qual que é o grande ganho desse tipo de tecnologia? Você consegue acessar outras áreas, você consegue dar uma abrangência maior. Nem sempre vai resolver todos os problemas, e a gente testou bastante aqui, viu que muito problema ele ainda não resolve, mas para coisas mais genéricas, ou dicas, ou listas, ele é muito bom, né? E aí você consegue gerar conteúdo, você consegue criar
coisas para palestra, para treinamentos, né? Tem um pessoal aí, depois vocês vão começar a cavucar mais na internet, né? Ah, eu preciso fazer um treinamento de liderança. Eu pergunto para o ChatGPT o que ele fala lá de liderança, eu pego isso, ponho no Synthesia, aí o Synthesia gera um avatar em que explica o que o ChatGPT explicou, e aí em 10 minutos você tem um treinamento de liderança, né? E gastou R$ 0 para isso, por exemplo. Né? Então, mas aí, assim, lembrando, o jeito que você pergunta é ainda muito importante, né? E aí eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ir direto ao ponto, assim. Acho que aqui o maior ganho que a gente vai ter nos próximos 20 minutos é perguntar coisas para ele, ver como ele responde e tentar entender um pouco essa dinâmica, né? Eu vou compartilhar e aí vocês me digam aí se está funcionando bem. A gente tem um acesso aqui, ó, vocês já estão vendo minha tela, né? O ChatGPT é esse carinha aqui, ó, chat.openai.com. Aí lá dentro você cria a sua conta, pode pôr o seu Google lá, ele te libera um acesso, né? Me parece que ultimamente o pessoal tá com fila de espera e tudo mais, né? Então, a gente plugou aqui num bot aberto que a gente tem, depois vocês vão ver que vocês conseguem brincar com isso tranquilamente também. Mas essa é a interface do tal do ChatGPT, né? Lembrando, o ChatGPT, ele é um dos modelos da OpenAI lá, né? E é o mais atualizado deles, assim, digamos. Mas aí, por exemplo, o que a gente pode perguntar aqui? Sei lá, gostaria de saber dicas sobre como posso melhorar minha produtividade. Sei lá, estou perguntando alguma coisa genérica, né? Gente, se tiverem ideias, podem ir mandando que a gente entende o comportamento dele. Eu vou dar algumas que a gente... Essa, particularmente, eu nunca testei, né? Mas tem coisa que eu testei aqui que eu achei bem legal a resposta, e a gente pode brincar com isso. Então, ele passa um tempinho lá, ele processa, vê as letras que eu mandei e devolve algumas letras, né? Acho que basicamente é isso. E aí ele começa a escrever, ó. Então, tá bom, como é que eu posso melhorar minha produtividade? Ah, define as prioridades. E ele fala bastante, tá? E aí, isso lá na API, você pode até segurar um pouco esse tamanho de resposta e tudo mais, né? Para ele não ser muito prolixo, enfim, você consegue brincar com isso. Mas eu vou deixar rolando aqui para vocês entenderem esse negócio no dia a dia, né? Ó, e aí ele vai girando, define as prioridades, utilize uma lista de tarefas. E aí, uma coisa que eu reparei também, gente, que eu acho que é legal, quando você usa ele no horário comercial, ele é mais lento, ele é mais instável, mas é porque eu acho que muita gente começa a trabalhar e começa a usar o servidor lá dos caras, né? Se você faz isso de madrugada, por exemplo, nossa, ele é muito mais rápido, assim, muito mais estável, ele não cai, ele não demora. Então, tem algumas manhas aí que vocês podem aumentar a produtividade aí trabalhando com ele, tá? Enfim, eu não vou deixar ele responder tudo, porque até ele acabar essa lista inteira dele, acho que vai tomar muito tempo nosso aqui, né? Acho que o grande lance é coisas que a gente pode fazer uma vez que eu estou pedindo alguma coisa para ele, né? Por exemplo, teve um prompt que eu mandei que eu achei bem legal, quer ver? Me mostre a jornada do colaborador numa tabela onde uma das colunas é a etapa, a outra é uma potencial dor desta etapa, e na última é como posso solucionar estas dores. Por exemplo, estou sendo bem específico, né? Estou falando de jornada do colaborador, quero uma tabela e eu quero umas colunas onde qual que é a etapa, qual que é a dor e como eu posso solucionar. E aí ele fala isso, ó, estou te dando a etapa, estou te dando a potencial dor e como soluciona essas dores. Ele vai montando, ó, ele vai escrevendo pedaço a pedaço. E aí, isso, para quem está falando de estratégia, né, é super legal, porque ele começa a te dar ideias, você começa a desenvolver novos assuntos. O marketing adora, né, porque gera conteúdo, começa a ter o que falar ali,
baseado num contexto que é da internet, né? Mas mesmo para o RH você consegue fazer isso de várias formas, né? Dani, tem uma pergunta aqui no chat. Oi. Você pode responder? Para integrar, por exemplo, com comunicação com candidatos em atração e seleção, preciso da ajuda de pessoas técnicas. Isso. Não é algo intuitivo, consigo simplesmente conectar minhas plataformas. Assim, a OpenAI, ela tem uma API lá, né? E você pode trabalhar essa API. Qual que é o lance? Essa API, ela recebe prompts, né? Que são essas frases aqui que a gente manda. A sua API, ela vai receber isso daqui, ó. Então, a sua solução, ela tem que estar muito bem desenhada para interagir com a pessoa ali, que tem, sei lá, pode ser um chatbot, pode ser um aplicativo, você pode fazer isso de N formas, né? Eu nunca vi ainda um cenário em que você ponha o ChatGPT para trocar ideia numa seleção, assim, porque você precisa guardar informação, as respostas, não é uma solução muito simples de você deixar integrado, né? Mas o que eu já vi bastante é você abrir vaga, por exemplo, com o ChatGPT, né? Então, aí é menos GPT candidato e mais GPT RH, pessoa que está ali fazendo a estratégia, né? Então, por exemplo, me dê um exemplo de um job description para uma vaga de desenvolvedor Java Senior, por exemplo. E aí, acho que uma das dificuldades é como é que eu escrevo isso lá no LinkedIn, ou quando eu vou abrir, que tipo de parâmetro eu tenho que pôr, o que é importante eu pensar. Pode ser que ele te dê algumas dicas, entendeu? E algumas ideias. Eu nunca vi ele fazendo o recrutamento em si, né? Só ChatGPT, API, fazendo tudo isso. Eu acho que aí tem algumas outras soluções que você vai ter que trabalhar. Não é simples, tá? Ô, Agora, Dani, dicas. Oi. O que eu penso assim, nesse sentido, né, que eu queria ouvir um pouquinho de você, é, por exemplo, não realizar o processo seletivo, digamos assim, usando essa tecnologia, mas nutrição de candidatos. Sabe, eu consegui, sem ter o humano, tendo que liberar e-mail marketing com conteúdo, para nutrir esse candidato, mantê-lo engajado no processo, no banco de talentos da empresa tal. É nesse sentido, como é que eu uso essa tecnologia, um chat, alguma coisa nesse sentido? Entendi, Dani. Tem um pouco a ver com o que a gente faz aqui, eu vou te explicar, acho que começa a se desenhar com o que você está falando, tá? Uhum, ok. No fundo, não é para tudo que você precisa da IA, né? A IA e o ChatGPT, a gente coloca nos nossos bots muito mais para um fator de engajamento, assim, para o cara ir lá, mexer e falar assim, meu, que legal que é isso, vou querer passar mais tempo aqui com esse bot, porque ele está me dando a resposta que eu quiser aqui dentro, né? Mas, na prática, para você nutrir um candidato, é o mesmo processo que a gente tem no onboard, no offboard, até alguns recrutamentos que a gente tem aqui. Eu faço uma régua de conteúdo e eu vou mandando conteúdos, mídias, nutrindo ele, mas isso não é IA, né? Isso é uma regra em que eu falo assim, ó, depois que o candidato entrou em tal ponto, mande tal coisa. Passou 2 dias, mande tal coisa. E aí o que os sistemas fazem, a Botnigs é um deles, começa a recolher essa informação e transformar isso em analytics para você e dar coisas legais para ele consumir. Mas não é IA, né? É muito mais um vai e vem de comunicação do que qualquer outra coisa, né? O GPT, a gente acaba plugando para fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, a gente tem lá uma trilha de liderança, né? E aí, no final da trilha de liderança, ou entre um dia e outro em que ele está interagindo, o bot provoca ele, falando assim, ó, você não quer ver o que o GPT está achando sobre tal tema? Escreve aqui chat GPT e faça uma pergunta que você vai ver. E aí, geralmente, a gente provoca ele a fazer perguntas daquele tema que eu estou discutindo, né? Então, eu vou ser um líder, preciso trocar a minha mentalidade de querer fazer tudo e agora incentivar o meu time a fazer as coisas, porque a minha entrega é do time, não é mais minha. Beleza, pergunta lá para o GPT como é que eu posso fazer essa transição, o que é importante eu observar, o que eu tenho que fazer nos meus primeiros 90 dias como líder. Aí sim você acaba aplicando isso, assim. Pelo menos é o que eu vejo, tá, Dani? Não quer dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Aí, oi, cara.
Ô, Dani, só para eu concluir aqui. Nesse caso, então, além da gente fazer a API com o bot, né, para áreas que tem bot, que tem já esse histórico, a gente pode usar como uma interação ali dentro dos programas de RH, né? Acho que Exato. provocando os colaboradores, os líderes a utilizarem o chat GPT e conseguir ter ali uma interação e até uma descontração, né? Porque ele vai trazer coisas que não estão dentro daquilo que a gente preparou ali como programa de treinamento, no exemplo que você citou, né? Acho que é mais nesse sentido, da gente introduzir isso no nosso dia a dia como uma tecnologia ali, como algo, como um diferencial. É isso? Um pouco de engajamento e um pouco de produtividade, né? Legal. E na produtividade, se você perguntar direito, ele é muito bom, né? Quer ver, por exemplo, ó, aquela vaga que eu mandei aqui, né? Me dá um exemplo de um job description, uma vaga de desenvolvedor Java Senior. Título do cargo, localização, eu não sei por que ele chutou São Paulo, por exemplo, não sei se é porque eu perguntei, ele pegou de algum lugar, eu imagino que não, talvez pela maioria das vagas que se abrem. Responsabilidades, parará, parará, parará. Requisitos, parará, parará. Ele está escrevendo ainda, ó, ele vai ficar mandando coisa aqui até ele fala bastante, assim, no fim do dia, né? E aí, o que a gente consegue aproveitar primeiro, não necessariamente eu preciso ter uma integração com software, com bot, com alguma coisa. Na minha palestra ou na minha atividade que eu estou fazendo com as pessoas, eu posso dar o link do chat.openai.com e falar assim, cara, se loga lá e brinca com isso. Para a pessoa já vai ser uma super descoberta, só dele entrar lá e tentar fazer isso. Agora tem algumas limitações, né? E aí eu não sei como é que está recentemente, mas eu ouvi falar que tem gente que está com fila de espera, para alguns modelos mais novos está demorando muito para vir a resposta. Eu acho que eles estão adaptando a essa alta demanda que eles tiveram. E aí pode ser que não funcione algumas vezes que você precise, né? Sexta-feira à noite ele caiu, ninguém conseguia falar com ele e tal, porque eles derrubaram o servidor, acho que teve um pico lá, sei lá. Então, você ainda vai ter algumas instabilidades, mas você consegue brincar. Não necessariamente você precisa parar um desenvolvedor para resolver isso para você, né? Põe um QR Code e fala, pessoal, lê esse QR Code e faça perguntas sobre esse tema aqui. Veja o que deu de resposta e comece a explorar isso. Eu acho que, principalmente, é o senso crítico, né? Muitas vezes você pede um dado de mercado para ele dá um dado errado, né? E você não sabe. Porque a gente fala, né, a gente brinca, né, se você falar com certeza, todo mundo acredita, né, o bot, ele fala com certeza, e aí você tem que entender o que você está perguntando e para onde você está indo. Então, do que a gente viu, para coisas mais genéricas, ele é muito bom, para coisas muito específicas, você tem que só prestar atenção se faz sentido aquilo que ele está falando. Uma brincadeira que eu faço muito, e que eu acabo não fico mandando lá no grupo para não encher o saco de vocês, mas toda vez que alguém pergunta alguma coisa, eu venho e ponho no ChatGPT para ver o que ele falaria, né? Às vezes ele fala groselha, às vezes ele dá uma resposta super boa, né? E aí você começa a entender qual que é o comportamento dele, no que ele é um pouco melhor, no que ele não é. E até compartilhando um pouco do que a gente vai fazer aqui nos próximos meses é entender essas perguntas que chegam toda hora nos grupos de RH e falar, poxa, será que eu consigo treinar uma IA generativa para esse tipo de pergunta, em que as IAs mais genéricas não são boas, porque ela pesquisa coisa da internet inteira, de tudo quanto é lugar, né? Então, a gente fica brincando muito com isso. Cara, até onde a gente consegue ir com esse tipo de tecnologia, né? Hoje, quer ver? Ó, deixa eu mostrar um exemplo para vocês de como a gente aplica isso aqui, ó. Eu tenho um Telegram aqui, né? Que é onde a gente roda todos os nossos bots hoje, né? E aí, se eu falar assim, deixa eu dar um exemplo diferente aqui, só para vocês entenderem a diferença, né? Escrevi qualquer coisa, a minha Vivi aqui não entende, aí, nesse caso, ela começa a dar conteúdos que foram pré-programados, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu escrever, eu sei que eu acho que o pessoal estava treinando aqui um dos sistemas de treinamento lá que a gente estava brincando, ó, ele fala aqui qual que é o link da plataforma de treinamento. Se eu falar benefícios, ele vai lá e ele entende quais são os benefícios da empresa, ele brinca com isso. Mas aí o que eu queria mostrar para vocês isso ele é razoavelmente limitado, mas ele tem que ser limitado porque são respostas da empresa, né? O que a gente pode fazer aqui é falar assim, ó, se eu fazer ChatGPT e falar assim, liste para mim quais são as dores de um processo de desligamento. Sei lá. Aí quando eu chamo o ChatGPT, isso é a nossa ferramenta, né? Você pode fazer isso com qualquer ferramenta, com qualquer API. O que a gente faz quando o usuário escreve ChatGPT ou ele põe um robozinho e escreve, ele fala assim, ó, vai lá no ChatGPT e busca o que ele falaria, né? Então, aqui, por exemplo, ó, liste para mim quais são as dores do processo de desligamento.
sentimento de perda de incerteza, rejeição, parará, 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 né? Então, o que a gente tenta fazer é, cara, como é que eu consigo deixar um avatar que ele tá para todo mundo mexer, e que antes era só de RH, ele fazer coisas diferentes, né? Quer ver, deixa eu até usar o robozinho que a gente tem, que a gente começa a brincar e ver quais são as formas mais fáceis do usuário pôr a mão nisso, né? Sei lá, gostaria de 5 exemplos de conteúdo para postar nas redes sociais sobre tecnologia. E aí, sei lá, imagina que eu sou a pessoa do marketing aqui, né, e eu preciso fazer um planejamento, e ele faz coisas bem complexas, tá? Se você ir lá no ChatGPT e falar assim, ó, me dá um planejamento de marketing para o ano, assim, assim, assado, ele começa a dar uma tabela com todo o planejamento, o que você vai fazer em cada dia, e por aí vai, né? A outra coisa que ele faz, que eu vejo o pessoal testando, putz, eu vou viajar. Ó, aqui ele deu exemplos de conteúdo para redes sociais, tecnologia. Ele deu até mais, ó, tá vendo? Eu pedi 5, ele me deu 10, né? Então, você vê que tem algumas coisas que ele entende plenamente, outras coisas ele vai viajando, mas ele faz, né? Maneiras criativas de usar tecnologia na sua vida, impacto da tecnologia tem na vida pessoal e profissional, alcançar metas e objetivos, enfim. O que cada ferramenta que vocês vão encontrar por aí vai fazer é encarar um prompt desse, de alguma forma, seja um app, um e-mail, um chat, qualquer coisa, vai buscar lá e vai te dar isso daqui, né? Mas aí uma coisa legal que eu estava comentando, e que vocês podem usar não no âmbito profissional, né, mas no âmbito pessoal, poxa, eu vou viajar, sei lá, para Natal. Por favor, me dê os 5 melhores hotéis de Natal, uma média de estadia, qual que é a melhor época do ano para viajar, parari, parará. Aí ele começa a te dar algumas informações, né? Eu tenho um amigo que mandou assim, me dê um roteiro de 5 dias em Nova York, amigável para crianças, e não se esqueça de me dar a estação de metrô mais próxima desses roteiros. Cara, ele deu uma tabela dia a dia, tipo, ó, dia 1, 9h30, check-in no hotel, depois em Empire State, a estação mais próxima é essa, você vai ficar das 9 ao meio-dia lá. Meio-dia você vai sair, vai almoçar com as crianças no restaurante tal, a estação mais próxima é essa. Então, você consegue ficar brincando com tudo isso, né? Eu tô vendo que o nosso tempo aqui tá acabando, gente, então, assim, acho que é mais... O que eu acho que dá para provocar vocês agora, cada um aí vai entrar lá no ChatGPT e vai começar a estressar um pouco essas perguntas, e perguntar de jeitos diferentes e tudo mais, né? Aí, o que a gente tentou fazer aqui, para ajudar um pouco mais a comunidade aí, a gente está com um bot aberto, que é essa Vivi aí que vocês viram, qualquer um pode chamar ela. A gente deixou no Telegram ainda, tá? A gente consegue pôr no WhatsApp. O problema é que o ChatGPT cobra e o WhatsApp cobra, né? Então, cara, vamos subir no Telegram que não cobra, vamos ver o tamanho do volume, como que isso vai ser, e se aí estiver ok o volume lá, a gente consegue bancar tranquilo, a gente joga para o WhatsApp, e vocês usam no WhatsApp também, né? Mas aí, a P vai deixar no chat aqui, não sei se já deixou, um link que tem primeiro, um infográfico que eles fizeram aqui, que acho que tem 10 ou 12, né, P, perguntas que você pode fazer com contexto de RH, para começar, assim, a gente queria dar para vocês um V0, né, a plataforma e algumas perguntas que vocês podem fazer para sair do zero e perder o medo desse negócio. Vocês colocando essas perguntas, vocês vão ver, como é que ele reage. Eu acho que as últimas perguntas ali, elas são bem específicas. E aí você consegue ver claramente a diferença do que é fazer uma pergunta genérica e do que é fazer uma pergunta específica. Tem algumas dicas ali do tipo, não acredite em tudo que você vai ver que ele vai falar, porque aquilo é uma IA, e a IA pode ter qualquer comportamento, e nem sempre a gente sabe qual é. E tem os links, tanto do chat.openai.com, para você fazer na plataforma do ChatGPT mesmo, e o link da nossa Vivi, que você escreve ChatGPT lá, 2 pontos, sempre põe os 2 pontos, para ele entender que a sua frase começa a partir dali, e aí você pode perguntar o que você quiser, que você vai ver que o chat responde ali, tá? Qualquer dúvida, chama a gente está no grupo, me marquem, né, para eu conseguir ver, que eu não consigo acompanhar tudo o tempo todo, então me mandem inbox, chama no grupo, o que a gente conseguir ajudar, tá bom? Muito bom, Dani, foi ótimo, eu já fui anotando tudo aqui, também está gravado, depois eu mando a gravação Boa. lá, e já baixei o material aqui, já entrei no grupo também. Legal. Bom, fiquem à vontade, tá, gente? Podem mexer lá, contem pra galera. Acho que, assim, pra gente é legal vocês usarem, que não tem nada melhor do que o feedback do usuário, né? Sim. Quando a gente constrói alguma coisa, a gente não tem ideia se aquilo é bom ou ruim. As pessoas vão usar,
vão entrar, vão perguntar coisas, vão ter experiências ali que acho que o que a gente mais ganha com tudo isso é o feedback sincero de todo mundo, né? Então, usem à vontade, tá? Podem contar para a galera. Muito bom. Obrigada, Boa. Dani. Valeu, gente. Bom E a dia. Paola E Muito também. obrigada, até. Dani. Obrigado, Daniel. Bom Tchau. dia. Beijo. Valeu, gente.